Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e Tati Castellanos, será que teve alguma reviravolta envolvendo o atacante da Lazio, que é um jogador que interessa ao Flamengo? Lucas Beltrán com oferta da Rússia. O Flamengo ainda não desistiu do Beltrán e a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar também sobre as polêmicas, das críticas sobre o Flamengo. Esse debate está pegando fogo e Emerson Royal desabafou, hein? Fez um desabafo, ele que foi vaiado no Maracanã. Vamos falar sobre esse duelo contra o Internacional. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. E você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante pra gente, ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas. E você que está assistindo a gente, ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, clica nesse botãozinho, se inscreva no nosso canal e ajude o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajude a gente a continuar fazendo conteúdo aqui pra vocês. E ative o sininho também, tá? Pra vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui. Vamos lá, sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto. Então vamos começar falando sobre o Tati Castellanos, porque tem alguns veículos na Itália falando sobre reviravolta, que a Lazio agora está disposta a negociar o Castellanos por menos, enfim. Conversei hoje com uma pessoa do staff do Tati Castellanos e essa pessoa me disse o seguinte, disse: Raíza, essas informações não procedem. A Lazio continua não querendo negociar o Tati Castellanos por menos de 30 milhões de euros. Então a situação é a seguinte, não é que a Lazio não quer negociar de jeito nenhum o Castellanos. A Lazio topa negociar, mas só por ofertas acima dos 30 milhões de euros e esses valores o Flamengo não paga. O Flamengo não tem condições neste momento de pagar esses valores. Para vocês terem uma ideia, a maior contratação da história do Flamengo foi o Samu Lino por 22 milhões de euros. Então assim, mais de 30 milhões de euros é muita coisa para o Flamengo nesse momento, que já gastou uma boa grana também nessa janela. Além disso, essa pessoa me disse o seguinte, quando o Flamengo fez uma consulta pelo Castellanos, o Flamengo também achou muito caro o salário, né? O staff lá do Castellanos colocou lá questões de salário, etc. E o Flamengo achou muito caro. Tanto é que o Flamengo foi atrás do Lucas Beltrán, fez uma oferta fiorentina pelo Lucas Beltrán, o Beltrán que não quis, né, jogar aqui no futebol brasileiro, mas como a gente trouxe aqui para vocês, o Flamengo não desistiu do Lucas Beltrán. A ideia do Flamengo é a seguinte, se chegar no final da janela de transferências, daqui a 2 semanas, e não tiver aparecido realmente nada para o Lucas Beltrán, o Flamengo vai lá, bater na porta dele, e perguntar para ele se ele não mudou de ideia, se diante da falta de ofertas ele não mudou de ideia. A informação que eu tenho é que o Flamengo planeja fazer isso. A ideia do Flamengo é essa, bater lá na porta do Beltrán, se ele não se transferir, se não chegar nada também, e fazer essa pergunta de novo para ele. E aí hoje, lá na Rússia, alguns portais noticiaram que o CSKA de Moscou fez uma oferta fiorentina pelo Lucas Beltrán, uma oferta de 12 milhões de euros, tá? Eu ainda não consegui falar com ninguém do staff dele para confirmar se realmente chegou essa oferta ou não, mas eu acho que o futebol russo, nesse momento, não é o foco do Lucas Beltrán. Beleza, galera? Agora vamos falar sobre o Emerson Royal, porque o Emerson Royal foi vaiado no Maracanã durante o jogo contra o Internacional, né? Vaiado, e ele fez um desabafo. Ele foi questionado na zona mista sobre essas vaias, né? Ele disse que isso jamais vai atrapalhar. Ele é um jogador que tem uma certa experiência e isso, na leitura dele, é normal. A torcida do Flamengo está no direito dela e ele falou, se eu não puder render o meu nível 100%, eles estão no direito de me cobrar. E ele falou, isso não muda nada na minha confiança. Eu entendo o lado deles e eu espero que eles entendam o meu lado também, porque eu não... Aí ele falou, porque eu não sou nenhum robô. Tentei ao máximo, né? Ele falou que tentou ao máximo ficar em campo, que ele sofreu uma entorse no início do jogo, e isso acabou condicionando o jogo dele. Eu acho que assim, se não tinha condições de ficar em campo, eu acho que ele deveria ter sido retirado de campo antes,
porque de fato o Royal não estava conseguindo dar sequência a nenhuma jogada, né? Agora, essas vaias tão precoces assim, tão rápido em cima dele, me preocupam. Me preocupam pelo seguinte, para quem me acompanha, sabe que eu critiquei essa contratação. Eu destaquei várias vezes que era uma contratação de muito alto risco. Por quê? Sejamos sinceros, o Royal saiu mal de todos os clubes por onde ele passou. Mal no sentido de saiu por baixo, de não ter ido bem nos clubes, de ter decepcionado e etc. E é um jogador que depende muito da parte física. Ele não é um primor técnico. Então, o forte dele é fisicamente. E ele depende muito dessa parte física dele. Ele vem de uma lesão grave, não jogava desde janeiro. Então, é óbvio que ele sentiria e precisaria de um tempo para ele ficar bem fisicamente aqui no Flamengo, né? E outra, o Flamengo contratou o Royal num desespero. Mas por que no desespero? Porque a Roma pressionou o Flamengo, deu 48 horas para negociar o Wesley, senão eles iam retirar a proposta. O Flamengo estava sem saber muito o que fazer. O Royal estava indo por empréstimo para o Besiktas e o Flamengo, no desespero, ofereceu 9 milhões de euros e saiu comprando de forma definitiva o Royal por conta de um desespero. Desespero desnecessário, porque desde janeiro já se sabia que nesta janela de transferências o Flamengo negociaria o Wesley. Agora sim, eu acho precoce, né, essas vaias em cima do Emerson Royal, que não fez nem 5 jogos completos ainda com a camisa do Flamengo. Entendo o lado do torcedor, não estou aqui para criticar o torcedor, mas me preocupam essas vaias, me preocupam que isso possa afetar o Emerson Royal. Eu espero, de todo o coração, que ele dê muito certo no Flamengo, que ele fique bem fisicamente, arrebente com a camisa do Flamengo, mas realmente é preocupante essa falta de sintonia logo no início da história dele com a camisa do Flamengo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo contra o Internacional, pessoal, porque nas redes sociais, né, um debate entre a torcida do Flamengo tá pegando fogo. É o debate que, assim, uns criticam o desempenho do Flamengo e outros criticam quem critica o desempenho do Flamengo, falando que o Flamengo tem resultado, então não pode ficar criticando o desempenho do Flamengo. Que loucura, né? De novo, eu acho muito ruim a gente ficar aqui definindo o sentimento do torcedor. Acho que o torcedor tem o direito de se manifestar sempre. Entendo, e eu entendo, quem critica o desempenho, eu acho que o torcedor quer ver um Flamengo mais regular entre os dois tempos de um jogo, quer ver um Flamengo com mais repertório ofensivo, né? E entendo também o torcedor que critica quem está criticando por conta que o Flamengo vem de resultados, é líder do Campeonato Brasileiro, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, ganhou o primeiro jogo, ganhou do Internacional, fez um bom primeiro tempo onde dominou as ações, faltou, na minha opinião, criar mais oportunidades de gols. No primeiro tempo eu lembro de uma finalização de fora do Luiz Araújo e de do gol de cabeça do Bruno Henrique. Mais do que isso, eu não lembro do Flamengo ter criado realmente chances ali dentro da área do Internacional, chances para colocar jogadores realmente para finalizar. Eu acho que isso falta realmente, né? E aí o Flamengo precisa pensar um pouco nisso. Pro jogo lá do Beira-Rio também, o Internacional deve sair mais, o Flamengo vai ter que ser um pouco mais rápido para aproveitar contra-ataques. Enfim, eu acho que o Flamengo vai classificar, tá? Eu acho que essa vitória 1-0 leva essa vantagem. O Flamengo é um time que toma poucos gols. Eu não lembro a última vez que o Flamengo sofreu 2 gols, por exemplo, tirando o jogo contra o Bayern de Munique, né? Tirando esse jogo contra o Bayern de Munique, eu não lembro o jogo que o Flamengo sofreu mais 2 gols. Mas claro, pode ser 1-0 Internacional ou 2-1 e levar para os pênaltis, e aí pênaltis vocês sabem como é que é. Mas no final das contas, pessoal, eu acho que o Flamengo vai classificar, mas precisa evoluir